Estamos iniciando mais um vídeo em celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta produção é da Universidade Católica de Pernambuco, através da Cátedra Dom Helder Câmara em parceria com a Unesco. Nesta oportunidade, vamos entrevistar Padre Pedro Rubens. Ele é professor de teologia, doutor e o reitor da universidade, que gestou todo esse projeto de criação da Cátedra Dom Helder Câmara na Universidade Católica de Pernambuco. Padre Pedro, qual a sua avaliação da importância da Declaração Universal de Direitos Humanos? Não é da minha área, mas assim, enquanto ser humano na posição que eu ocupo, eu vejo como um marco histórico, que é um ponto de chegada e também um novo ponto de partida, vamos dizer assim. Então, a declaração passou a ser uma referência e, portanto, um texto fundador. Agora, é um ponto de chegada no sentido da construção humana, da consciência humana, dos seus problemas e da reação, de como a humanidade se expressa. O fato de ter sido depois da Segunda Guerra não é por acaso, né? Então, diante da ameaça, digamos, quando o ser humano chegou à possibilidade de uma destruição em escala mundial, então, assim, é como um choque que fez a humanidade, digamos, recolher nas tradições diversas seus humanismos e fazer uma declaração mínima, um consenso mínimo daquilo que deveria ser uma referência e, fora dessa declaração, né, o mais universal possível, seria uma violação de um direito fundamental. Então, assim, é uma referência única na história, mas ela está dentro desse caminhar histórico. Talvez a Declaração Universal dos Direitos Humanos teve um impacto para a nossa era, para que os 10 mandamentos tiveram na antiguidade, né? Assim, mas é uma construção de um consenso e que, se os mandamentos pareciam ser algo de direito divino, ou algo que vinha de Deus dizendo o que era, como o homem devia agir, agora, na maturidade da humanidade, diante da ameaça da própria autodestruição, por responsabilidade humana, vamos dizer assim, era preciso tomar uma atitude. Então, nesse ponto, é uma referência e um novo ponto de partida. Agora, é um texto fundador. E todo texto fundador, ele precisa de interpretação. Ele precisa tirar do papel, sair do papel, para ele ganhar carne, né? Então, ele saiu da carne humana, da história, da experiência dura com a ameaça de autodestruição, e agora ele precisa, né, ganhar uma capilaridade, ou, digamos, concretizar aquilo que são princípios universais em cada realidade. Eis um desafio, né, que permanece. 70 anos depois, tantas gerações se passaram a partir da data da proclamação da declaração. Qual a sua avaliação? Então, eu estava falando de texto fundador. Se a gente encara a declaração como um texto fundador, de que maneira ele é fundacional da nossa vida em sociedade, da relação entre os povos, e até que ponto ele está garantindo isso aí. A questão do texto fundador é que ele é um marco, mas ele precisa ser interpretado e reinterpretado constantemente e até atualizado, né? E aí, nesses 70 anos, volta como pergunta para todos nós, né? E o que nós podemos fazer para tirar essa Declaração Universal do papel ou da universalidade abstrata, né? Então, isso é papel de toda a sociedade, de cada ser humano, das instituições como a universidade, por exemplo. E o legado é difícil porque ele não é homogêneo. Quer dizer, há um conflito de interpretações, há um problema de recepção do texto, né? Há uma distorção, né? Há uma lenda urbana, digamos assim. Por quê? Por exemplo, no Brasil se ouve, no senso comum, quem defende os direitos humanos é porque está defendendo bandido. É assustador ouvir isso, né? Por um lado, é uma ignorância da declaração, por outro lado, é uma reação de
abuso ou o uso distorcido daquilo que é direitos humanos, né? Seria absurdo interpretar, colocar nesses termos. Então, quando a gente vê uma expressão como essa, a gente vê o desafio. Então, o balanço é difícil fazer, porque houve muito avanço e o próprio fato da gente ter esse referencial permite a gente identificar violações. Então, quando eu digo que é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a gente não conseguiu a atualização ou a realização desses direitos universais, ao mesmo tempo, essa referência nos permite ver quando esses direitos são violados. Então, a consciência ela cresce no conflito, né, e a consciência da humanidade ela tem um vai e vem. Então, a consolidação está bem difícil, está bem longe, e até as novas redes sociais elas não têm ajudado, têm ajudado a denunciar situações, mas também têm nos assustado com algumas reações que têm uma má compreensão dos direitos humanos. Eu diria, a declaração feita, ela supõe um consenso da humanidade, mas foram precisos homens, pessoas emblemáticas para colocar isso em prática ou tirar o texto do papel. Vou pegar duas figuras, né? O Joseph Wrezinski, lá, o padre que é fundador do ATD Carmundo, né? Quer dizer, quando o país estava dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, ele viu que no coração do primeiro mundo havia gente no quarto mundo, né? Pessoas completamente vítimas de todo quanto desgraça, né? Detesto, como diz ATD Carmundo. E aí no Parvis, no pátio dos direitos humanos, ele conseguiu colocar uma placa em 87, lá na Praça do Trocadeiro, tem o lugar que marca a Declaração dos Direitos Humanos, e em 87, então, ele faz colocar uma placa considerando a fome, a declaração de que a fome era uma violação dos direitos humanos. Então, quando alguém faz um gesto desse, uma personalidade se sensibiliza com uma situação e faz a relação com a declaração, ganha não só uma interpretação, mas a declaração ela ganha mais corpo. Então, o texto continua igual, mas ele vai sendo agregado. Aqui no Brasil, sem dúvida, eu digo aqui no Brasil, mas talvez ele seja mais reconhecido internacionalmente. Dom Helder passou a ser um grande ícone dos direitos humanos, né? Então, todos os temas que Dom Helder ia colocando na agenda pastoral dele, também ele incluía numa agenda de direitos humanos, nem sempre falando essa linguagem, mas ele colaborou, né, com a compreensão, a ampliação dessa noção de direitos humanos. Então, de novo, o texto fundador, ele produz, né, ele produz sentido, mas ele precisa de alguns ícones, algumas pessoas que vão, com a própria vida, se envolver com a questão e dar carne a essa letra que está na declaração. E para o futuro, o que é que o senhor imagina, o que é que o senhor formula para esse grande desafio da afirmação dos direitos humanos? O ser humano é, por natureza, insatisfeito. E a história ela é cheia de paradoxos, né? A gente não está mais naquela linha de um progresso humano contínuo, né? Então, a declaração, que foi sinal de um grande avanço, ela não garante, né, que nós estamos naquele patamar dos direitos humanos de 1948 para cá. Então, esse é o realismo. Outra coisa, a referência à guerra, Segunda Guerra Mundial. E eu disse, será que vai ser preciso uma terceira guerra para a gente tomar um choque de realidade e assumir uma declaração universal mais abrangente com temas que ainda não foram contemplados, ou a gente, diante de um choque da ameaça global ou da decepção com a própria humanidade, a gente tomar uma atitude? Eu pego essa questão da guerra. O Papa Francisco diz uma coisa que é surpreendente e chocante. Ele disse, nós já estamos na Terceira Guerra. Exatamente. Então, a Terceira Guerra Mundial,
ela não vai ser uma declaração formal e nem entre alguns países que vão ter influência no mundo inteiro. Então, a questão, digamos, do terrorismo internacional, a insegurança internacional, a reações anti-direitos humanos ou de violência contra a mulher, contra o negro, né? Contra as pessoas que expressam a sua sexualidade de uma forma diferente do convencional. Todas essas agendas têm provocado reações assustadoras, o que faz dizer que nós temos uma tarefa enorme, né? E que nós não podemos supor esse progresso da humanidade como uma linha contínua, né? Então, há muito o que fazer, né? Há muito a honrar essa declaração de 48, mas considerando o estágio de uma terceira guerra disseminada com a violência urbana ou a violência cotidiana ou até doméstica, que parece absurdo, o racismo, não tem mais espaço para racismo no mundo. Como é que ele existe ainda? Seria falta de eficácia da declaração? Não. Eu acho que é falta de encarnação, quer dizer, que a gente possa se apropriar realmente dessas conquistas da humanidade. Então, a tarefa é grande, não é? E uma universidade não pode se omitir dessa tarefa, não só para formar novas gerações, mas assim colocar em questão algumas formulações, mas em todo caso resgatar a memória das grandes conquistas da humanidade e não deixar de contribuir para que esse texto fundador seja um texto produtor de sentido, que ele possa produzir novos sentidos para as novas gerações. Não pode ser um texto engavetado, porque a questão, dessa questão da resposta aos direitos humanos, depende o grau da nossa própria humanidade, né? Então, se a gente não parte de textos como a Declaração dos Direitos Humanos e busca aprimorá-los, assim, encarná-los na realidade, talvez a gente não mereça ser chamado de humanidade. Então, o que está em jogo somos nós mesmos, mas numa escala global, e nunca essa escala global esteve com tanta proximidade. Portanto, a repercussão de cada passo positivo que a gente der vai ter uma incidência, poderá ter uma incidência global, assim como cada decepção que a gente vive, ela pode trazer um trauma global. Então, se antes a gente falava de universal, hoje o universal é a aldeia global, é a proximidade humana e a possibilidade da gente decidir ou definir, decidir mesmo sobre o que nós queremos ser e se nós damos conta ainda de assumir essa vocação como humanidade e não simplesmente como um mundo cheio de gente. O senhor expressa bem o pensamento do Papa da Igreja em Saída, né? Esse projeto que avança. Como é que o senhor imagina esse diálogo? O Papa, antes de ser um líder da Igreja Universal, é um líder político e com carisma que fala para a humanidade toda com muita liberdade. Então, como eu falava, essas declarações como essa dependem de pessoas que vão assumir essas agendas, né? E o Papa coloca na agenda, por exemplo, a questão dos refugiados, coloca na agenda a questão dos excluídos do mundo. Quando ele fala da igreja em saída, é a igreja em saída para a periferia do mundo, e uma periferia que não é só geográfica, uma vez até que a geografia ficou na palma da mão, né? É a periferia existencial humana, né? Então, o Papa tem dado, a meu ver, uma grande colaboração, mas cada passo, o que é assustador e não pode ser desanimador, é que cada passo que se dá na linha da construção de uma humanidade mais humana, a gente também volta a se assustar com reações de outros seres humanos que não condizem com a nossa evolução, nem muito menos com a nossa dignidade humana.
Padre, eu queria agradecer enormemente, porque a sua reitoria, ao longo de todos esses anos, tem encarnado isso, né? Talvez o senhor seja, talvez, a palavra viva dessa encarnação do compromisso dos direitos humanos, né? Essa cátedra, todos os projetos que a universidade tem, todas elas têm um compromisso com a declaração. Isso para o senhor, o que significa? Que significa que é uma construção coletiva, né? Assim, o reitor é como um chefe de orquestra, né? Que, inclusive, que às vezes afina e desafina, porque é uma coletividade complexa, é uma comunidade, antes de tudo, né? E para ter uma ideia, a primeira vez que me falaram que o reitor estava humanizando a universidade foi uma coisa que me encorajou muito, porque era tão simples. Foi quando os estudantes voltaram e viram que tinha pato no jardim. Aí eu fiquei me perguntando, puxa, como é que um pato no jardim de uma universidade, né, um pavão, pode ser ícone de humanização, né? O que eles estavam querendo dizer? Que o convívio com a natureza, sair de uma biblioteca quando a gente está com a cabeça cheia de ideias ou de problemas e um pato atravessar nosso caminho, faz a gente se sentir humano, né? Então, assim, no fundo, o grande desafio da declaração, ele tem um lado lúdico e poético também, né? Então, se um pato e um pavão podem ser sinais de uma humanização de uma comunidade universitária, quanto mais aquilo que um ser humano diz, quanto mais um gesto que a gente pode fazer. Então, a gente só tem a agradecer e a esperar, né? O mundo não está perdido, a humanidade ainda pode nos surpreender positivamente. Padre, muito obrigado.